Meus irmãos, o Sermão do Monte é sem dúvida o mais elevado discurso que já foi proferido nessa terra. Quando nós observamos, quando nós ouvimos, quando nós lemos, nós devemos pensar e devemos ter em nosso coração que palavras são essas. Devemos também observar além das palavras e olhar para Cristo e dizer e nos questionar: quem é este pregador? Quem é este homem que nos fala com tamanha autoridade? Nós vamos notar que o povo que ouviu ficou em êxtase. Será que nós também ficamos? Será que quando nós ouvimos Cristo falando, nós também ficamos admirados? E será que basta essa simples admiração ou algo a mais nos é exigido? Vejamos o que a palavra nos ensina em Mateus capítulo 7, a partir do verso 28, quando a santa palavra do Senhor nos diz: E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Até aqui, curva a sua cabeça, vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Da lute in Domini. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós, que nós possamos olhar para a revelação da Tua Palavra com admiração, com o coração aberto, com a mente aberta. Possamos, Senhor, olhar para a Tua Palavra e sermos iluminados por ela e pela ação do Teu Santo Espírito, para que possamos compreendê-la. E clamamos, Senhor, que após nos depararmos com a Tua revelação e sermos iluminados pelo Teu Santo Espírito, sabendo que sem Ti nós nada podemos fazer, que o Teu Santo Espírito efetue em nós o querer e o realizar, e que possamos colocar em prática aquelas coisas que nós temos ouvido, aquelas palavras que hão de nos julgar no último dia. Senhor, glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio. Tem misericórdia de mim, pó e pecado, ao ensinar a Tua santa palavra. Tem misericórdia de todos os meus ouvintes. Glorifica o nome do Teu Filho. É o que nós te pedimos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus, ele nos confrontou durante esse sermão inteiro, normalmente com duas possibilidades, em várias e várias situações. Nós devemos escolher uma entre as duas portas que se apresentam. Devemos andar em um dos dois caminhos, ou no caminho largo, ou no caminho apertado. Nós devemos ser prudentes, aqueles que edificam a sua casa sobre a palavra de Deus, ou seja, aqueles que praticam a palavra de Deus, ou seremos insensatos, aqueles que apenas ouvem, constroem a sua vida de qualquer jeito e no final são destruídos. O prudente estará seguro tanto nas intempéries da vida que nos chegam diariamente, quanto naquela última tempestade, no julgamento final. Pois a vida daquele que pratica foi edificada sobre as palavras do nosso Senhor. O insensato, por outro lado, por não ter esse alicerce, ele terá destruído tudo aquilo que ele construiu. Todas as advertências são uma mesma advertência: o perigo da falta de obediência. Contentarmos-nos em ouvir o Evangelho sem colocá-lo em prática. Aquele que ouve e não obedece permanece no caminho largo e nunca entrou pela porta estreita. Ele está construindo sobre a areia e o seu destino é o abismo. Hoje nós veremos que Jesus, a palavra encarnada, falou aos homens. Isso deixou os seus primeiros ouvintes maravilhados e nós veremos o porquê disso. Deus revela-se a nós em Cristo e Cristo revela o Pai aos seus por sua palavra iluminada por meio do Espírito Santo. Cabe-nos ouvir tanto com espanto quanto com reverência e principalmente
com prontidão em obedecer, na dependência sempre do auxílio do Espírito Santo de Deus. Notem que eu nunca associo a lei à nossa carne. A obediência da palavra de Deus, a obediência da lei, sempre estará vinculada àquele que é crente no auxílio do Espírito Santo. Porque o homem carnal não consegue, não pode, não quer. Nunca houve tão grande pregador e ele nunca fez um discurso maior que esse, comentou o príncipe dos pregadores Charles Spurgeon. Lloyd Jones ensinou que esses 2 versículos, sob hipótese nenhuma, são uma espécie de epílogo ocioso ou inútil, umas palavrinhas finais só para dar uma conclusão, para terminar aquela história, para terminar aquele trecho. Pelo contrário, elas revestem-se de extraordinária importância em qualquer consideração que se faça sobre o Sermão do Monte. Diz ele não ter qualquer dúvida de que foi essa a razão pela qual o escritor sagrado foi impelido pelo Espírito Santo a registrar o efeito desse sermão, porquanto neles a nossa atenção ela é dirigida para o pregador e não para o próprio Sermão do Monte. Isso não quer dizer que nós devemos desprezar o Sermão do Monte ou desprezar o seu ensino, mas com esse desfecho, o autor sagrado nos coloca numa perspectiva de olharmos além das palavras de Cristo e olharmos para aquele que falou, para o próprio Senhor. Tendo considerado detidamente esse sermão, por assim dizer, nós somos solicitados a contemplar aquele que o apresentara e o pregara. Sendo verdade, meus irmãos, que a quem muito é dado, muito será cobrado, a nossa situação é crítica, porque nós estamos expostos a muito conhecimento, a muita graça, e seremos cobrados por isso. Temos ouvido o próprio Filho de Deus proclamando as suas mais espetaculares verdades. Ouvimos aquele que nos julgará no último dia. Ouvimos aquilo que deve ser o alicerce da construção da nossa vida cristã. A rocha falou, e a rocha falou como um rei, proclamando o discurso do reino. E Jesus nos chama a dar uma resposta contracultural sobre sermos diferentes de toda e qualquer moral e interesses do mundo. Não somos pautados pelo mundo, não somos pautados pelas filosofias mundanas, nem pelo conhecimento e prática do mundo, mas pela palavra de Deus. Como que nós responderemos isso? Esse é o tema da nossa mensagem. Esse aqui, meus irmãos, é o 74º sermão em Mateus. E é o 55º sermão a respeito do Sermão do Monte. Como hoje são 55 sermões debruçados sobre o Sermão do Monte. A quem muito é dado, muito será cobrado. Que o Senhor que nos ajudou até aqui continue nos auxiliando para a sua glória. Vejamos em primeiro lugar, então, a autoridade do rei. O texto ensina sobre a reação maravilhada da multidão quando Jesus concluiu as suas palavras. O que havia acontecido? Falara o Filho de Deus. O Filho de Deus estava falando. E após mais de 2000 anos, nós ainda devemos continuar atônitos. Nós não podemos olhar para essas palavras como se fosse algo cotidiano, corriqueiro. Eu já vi, já conheci, já ouvi sobre isso. Calvino disse que as multidões ficaram atônitas porque uma majestade estranha, indescritível e fora do comum atraía para ele a mente dos homens. Esse é o nosso Senhor, o Verbo da vida, a palavra encarnada, ainda que mansamente, falando, ele falou como um rei do reino que ele veio inaugurar. As traduções elas variam, dizendo que a multidão estava atônita, outras admirada, outras versões maravilhada ou até extasiada.
Isso porque isso é normal, porque no nosso idioma é muito difícil, e alguns eruditos no grego diz que talvez seja impossível reproduzir o sentido exato do verbo usado no original para descrever o estado de coração e de mente daquelas pessoas que ouviram Jesus no Sermão do Monte. A expressão traduzida de uma forma vulgar, de uma forma bem populesca, diria que a multidão havia levado um soco repentino no estômago. Essa era a reação. O termo, ele designa basicamente isso. Com frequência, ele tem o significado, o verbo, de algo que abalou os sentidos de uma pessoa por intermédio de uma pancada repentina. E logo então, por isso refere-se à perplexidade. Imagine-se parado e de repente alguém te dá um tapa na cabeça, um soco no estômago, e você tem aquela reação. Essa foi a reação dos homens e mulheres que ouviram Cristo no Sermão do Monte. Eles estavam fora de si, seja por pavor ou seja por admiração. Eles estavam como que atordoados, paralisados. Um profundo abalo interior estavam sentindo, pois jamais tinham ouvido algo assim. O impacto foi grande, e esse impacto durou um certo tempo, porque o tempo verbal, novamente no grego, mostra que esse estado de assombro não foi uma experiência momentânea, não foi só o susto de levar esse soco no estômago, mas foi ficar assustado, ficar perplexo e continuar perplexo. Isso durou certo tempo. Sabendo disso, é impossível não imaginar como é que aqueles homens desceram o monte. O que falavam um para os outros? O que pensavam? Se é que eles conseguiam comentar alguma coisa? Imagine a reação desses homens. E meus irmãos, essa deveria ser a nossa reação cada vez que nós abrimos a palavra de Deus. É Deus falando. Jesus, ele falava como autoridade tendo, literalmente. E o termo grego aqui significa mais que autoridade. Esse termo de autoridade designa poder sobrenatural. Essa é a autoridade que Jesus falava. Havia algo de sobrenatural naquele Galileu. Ele falara com uma autoridade que demonstrava plenos poderes da parte de Deus. E nós podemos listar algumas razões para essa admiração. Ele falava a verdade, ele apresentava assuntos de grande relevância, questões da vida, questões sobre morte, questões sobre eternidade. Havia uma sistemática na sua pregação, ele não ficava lançando aforismos ao vento. Ele excitava a curiosidade ao fazer um uso generoso de ilustrações, exemplos concretos do dia a dia. Ele falava como aquele que amava os seus ouvintes, como aquele que se preocupava com o bem-estar eterno daqueles que o estavam ouvindo, e apontava para o Pai e para o amor do Pai. E finalmente, esse é o ponto mais importante, ele falava com autoridade, porque a sua mensagem vinha diretamente do coração do Pai. Um puritano escreveu que Cristo sobre a montanha mostrava mais autoridade que os escribas na cadeira de Moisés. Ele não é um profeta comum que diz, assim diz o Senhor. Mas Jesus, como o nosso grande profeta, ele fala na primeira pessoa e afirma que o seu ensino cumpre o Antigo Testamento. Ele afirma que determina quem entra e quem não entra no reino, como um juiz divino. Ele diz que decreta o banimento de quem quer. Ele afirma que os verdadeiros herdeiros do reino seriam perseguidos por causa da submissão a ele. E ainda afirma que só ele conhece plenamente a vontade do Pai. Sendo assim, Jesus falava de maneira bem diferente dos religiosos. Os escribas, eles falavam pela autoridade, enquanto Jesus falava com autoridade. Eles falavam pela autoridade de alguém, assim como os pregadores de hoje em dia, bíblicos,
assim como eu espero ser julgado um dia. Falo pela autoridade da palavra de Deus, mas Jesus falava com autoridade. As palavras do Senhor eram uma voz, e a voz dos escribas era apenas um eco. Jesus não falava como os escribas, ele não mencionava mestres humanos para dar autoridade às suas palavras, pois ele falava como o próprio Filho de Deus. Seu método de ensino era diferente, a sua própria aparência e toda a sua forma de ensinar era diferente daqueles homens. Os escribas, quando ensinavam, eles repetiam a opinião de conhecidos rabinos e mestres da lei, aos quais eles iam citando e extraíam e fundamentavam as suas opiniões. Ou seja, eles se submetiam à interpretação tradicional. E não há erro nisso. Isso é o que nós fazemos até hoje. Afinal de contas, nós temos 2000 anos de cristianismo, temos mais de 3000 anos de judaísmo, nós temos uma longa construção teológica a qual nós devemos nos reportar. Nós não inventamos a roda. E quem desconhece a história, quem desconhece a teologia, costuma inventar a roda, achando que criou alguma coisa, costuma inventar a roda quadrada, que não sabe que não vai funcionar, e tenta aplicar, ou costuma fazer um carro mágico que não precisa de roda, mas ele também não anda. Isso é o que acontece quando nós desprezamos essas coisas. Os escribas, eles repetiam as palavras como alunos repetem as lições, mas Cristo pronunciava o seu discurso da mesma maneira que um juiz pronuncia a sua sentença. Irmãos, quando um formando de universidade, da faculdade, ele vai fazer o seu TCC, trabalho de conclusão de curso, ele tem a obrigação de citar um autor para cada uma das suas proposições. Por que isso? Porque ele não possui autoridade acadêmica para afirmar absolutamente nada. Ele não pode chegar no seu trabalho e dizer eu acho, ou eu sei, ou eu quero. Ele sempre vai ter que dizer fulano de tal escreveu, fulano de tal disse, fulano de tal provou. Toda proposição ele tem que estar baseada em alguma autoridade. Ocorre algo semelhante com os jornalistas, que registram o que foi falado, não o que querem falar, né? Aconteceu um assassinato e o assassino falou tal coisa e o parente da vítima falou tal coisa. Pelo menos esse seria o jornalismo padrão, né? A não ser numa coluna onde fosse a opinião dele. Apesar que hoje em dia o jornalismo tem sido usado de uma forma nebulosa, com muitos enganos, e muitas vezes tem sido citada a opinião dos jornalistas, cobrindo isso com expressões vagas como fontes disseram, especialistas afirmam, né? Ou algum leitor disse. A Folha de São Paulo gosta de usar leitor disse. Se eu for comprar um jornal para saber o que o leitor disse, eu sou leitor, eu falo comigo na frente do espelho, né? Não há sentido nisso. Irmãos, eu mesmo, normalmente, nessa mensagem, uso bastante, e estou tentando diminuir isso, mas eu mesmo normalmente cito constantemente autoridades da patrística, os pais da igreja, autoridades da reforma, ou mesmo teólogos atuais, para autenticar uma proposição como não sendo de minha autoria, como sendo uma repetição provada ao longo da história, ou no mínimo para não parecer que eu estou inventando alguma coisa. Apesar de que toda autoridade de tudo aquilo que é bíblico deve ser a palavra de Deus, eu tenho esse costume de querer dar uma certa autoridade acadêmica. Como nós somos uma igreja nova, não somos uma igreja histórica, mas nós nos inserimos na história através dos símbolos de fé, é normal que nós mostremos a submissão a essa história, a essas confissões, a esses homens. Como eu disse, há um grande edifício teológico construído, a qual nós não podemos jamais desprezar sem risco de errar. Agora, o ponto é, Jesus ele não se utilizava de citações. A fórmula comum com qual os profetas introduziam as suas profecias no Antigo Testamento era assim diz o Senhor, ou o peso da palavra de Deus. E essa expressão Jesus nunca usou.
Em vez disso, ele começava dizendo: amém, amém, em verdade eu vos digo. Ele tinha autoridade, ele falava como com aquele que continha toda a autoridade, atrevendo-se a falar do seu próprio nome e na sua própria autoridade, não se reportando a ninguém, porque ele sabia que a sua autoridade era idêntica do Pai. Será que esse pregador era Deus ou sofria daquilo que o C.S. Lewis chamou de megalomania aguda? Quem é esse pregador? Quem é esse varão galileu proclamando esse sermão, esse discurso com essa reação? Um homem que tinha autoridade como mestre, como o Cristo aguardado pelos judeus, como o Senhor, como o Salvador, como juiz, como Filho de Deus e, enfim, como o próprio Deus. Ele mesmo disse em João capítulo 7, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou, fazendo-se igual a Deus. Por falar de modo diferente dos mestres da época, com firmeza e com autoridade, não é de se estranhar a rejeição que os escribas e os fariseus tiveram com Jesus. Notem o seguinte: se nem quando eles viram os sinais, e os sinais não eram curas de dor de cabeça, aleijados sendo curados, cegos de nascença sendo curados, mortos ressuscitando, leprosos sendo curado, se creram nem com esses sinais, imagina quando só havia um homem falando com autoridade. Era óbvio que eles não iam crer. E infelizmente, nós vemos que as multidões maravilhadas com o sermão de Jesus também não estavam preparadas para abandonar aqueles que haviam sido seus guias por tanto e tanto tempo. E aí vem a pergunta: será que nós estamos? Como eu afirmei, não adianta apenas ficarmos maravilhados, nós precisamos pôr em prática. Não adianta nós ouvirmos e ficarmos extasiados e continuarmos perseverando no erro. Estamos nós preparados para termos Jesus, a sua autoridade e a sua palavra como nosso guia? Quais têm sido os nossos guias? A simples tradição humana, apesar de tradição ser boa, ela pode estar errada. Os nossos guias têm sido a denominação que pertencemos, aquilo que algum homem de Deus falou, aquilo que nós achamos que é verdade, ou pior de tudo, aquilo que nós queremos que seja verdade. Ou será que o nosso guia é a verdade, aquilo que Cristo, a verdade, falou? Em segundo lugar, eu gostaria de observar pelo texto, aproveitar esse texto para nós observarmos a doutrina da revelação e da iluminação, que com o auxílio do Espírito Santo produz então a capacitação para uma ação obediente, para que o povo possa obedecer. Nós entendemos pelo texto que Deus precisou se revelar ao homem. Essa é a doutrina da revelação. Ainda que nós tenhamos a revelação natural, como Paulo afirma no primeiro capítulo de Romanos, essa não é suficiente para entendermos mais além do que há um Criador. Quando você olha, eu sempre gosto de usar esse exemplo, você olha uma cachoeira exuberante, num entardecer, num pôr do sol, você olha e deveria, olhando aquilo, dizer: Senhor, há um Deus que criou tudo isso. Há um Deus que formou isso. Há um Criador, isso não pode ser fruto do acaso. Mas você jamais vai olhar aquelas luzes do pôr do sol, aquela água corrente e imaginar assim: pois é, eu pequei, eu estou condenado, Deus enviou seu filho morreu por mim numa cruz e agora eu tenho salvação. A gente não consegue alcançar nisso. A bem da realidade, nós não alcançamos nem o objetivo da revelação natural, que é reconhecer que há um Deus. Somos culpados por isso. Para entender a nossa condição humana, nós precisamos da revelação especial de Deus. Note o seguinte: o homem não chega até Deus. O homem não sobe numa escada para ir a Deus, mas é Deus em sua condescendência que vem até o homem e se comunica com ele. E essa comunicação são as Escrituras. Está fechado.
Note o seguinte, nós temos duas pressuposições básicas para até analisarmos se nós podemos conversar com alguém a respeito dessas coisas. Todo cristão deve ter duas pressuposições que ele crê até a morte. A primeira, há um Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas. Você vai falar com alguém sobre coisas de Deus, coisas espirituais, vem cá, você acredita que há um Deus, um único Deus, Criador de todas as coisas? Acredito, opa, já dá para puxar a cadeira e quase sentar para conversar. Vem cá, e você acredita que esse Deus criou a comunicação e Ele se comunicou e nós temos essa comunicação escrita? Ah não, veja bem, eu acho que Deus ainda fala por meio de profetas. Aí você empurra a cadeira de volta e aí você fala se vai chover ou não, porque não vai dar para conversar, porque você vai ter uma desonestidade intelectual. Você vai afirmar alguma coisa tipo, não, Deus disse, está escrito tal coisa, e ele vai dizer, Deus me disse outra. E aí como é que você vai lutar com essa autoridade, ainda que seja uma falácia? Você vai contra Deus? Na mente dele é isso que você estaria fazendo, aí vocês vão brigar, e aí não vai dar certo. Deus se comunicou, Deus criou a comunicação e comunicou aos homens e instruiu que isso fosse escrito. E aqui nesse momento nós temos algo especial, um momento especial de entrega dessas palavras, porque elas são entregues pelos santos lábios do próprio Filho de Deus. Não que qualquer outra porção das Escrituras seja menor de maneira alguma. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o nosso conhecimento e aprendizado e formação de um homem. Toda palavra é inspirada. Não há profecia bíblica de inspiração humana. Mas aqui nós temos um momento onde nós vemos que o povo recebeu isso direto, foi registrado, mas o povo levou esse soco no estômago. E nós também deveríamos levar. Quando consideramos o Sermão do Monte, nem ao menos deveríamos parar no seu ensino moral, ético e espiritual, mas deveríamos ultrapassar para além de tudo isso, por mais maravilhosas que sejam essas coisas, por mais vitais que essas coisas sejam, para que nós cheguemos à pessoa do próprio pregador. Quem está falando isso? Essas palavras são as mais belas, porque descansam na pessoa de Cristo. Elas nos chegam embaladas pelo amor da Trindade e são dignas de reverência, pois se apoiam na autoridade do juiz. Como Spurgeon falou, Jesus falou como um rei, e nós somos servos e súditos. E como é difícil para nós, dada a familiaridade desse texto, nós ainda nos espantarmos e ficarmos atônitos, ou entendermos como que aquelas pessoas ficaram. Notem o seguinte, ninguém nunca tinha falado daquela maneira, ninguém nunca tinha dito, eu vos digo, em verdade eu vos digo. Ninguém tinha chegado ainda e dito, olha, vocês ouviram o que foi escrito, o que foi falado, mas o que era para vocês entenderem era isso, e falou com autoridade. Imagine a admiração desses homens. Imagine que essas coisas aconteceram há mais de 2000 anos, e como eu disse, nós começamos a ler e ouvir sobre isso, e a gente perde aquele deslumbramento inicial, porque começa a ficar natural, próximo demais. Esse é um risco até que corre muito os teólogos e pastores, porque eles estão próximos demais o tempo todo das coisas sagradas, e quando aquilo que é sagrado torna-se meio que normal, perde-se aquele espanto, e nós não podemos perder. Apesar do texto estar no contexto do Sermão do Monte, nós devemos estender essa relevância e admiração a todas as suas palavras, a todo o ensino de Cristo e a toda a Escritura. Dito diferente, todas as palavras das Escrituras são palavras inspiradas por Deus e deveriam nos causar espanto. Todas elas são revelação de Deus para nós, toda útil e toda necessária. Agora, a iluminação é necessária à revelação. Aquilo que Deus revela só pode ser compreendido pela iluminação do Espírito Santo.
O público-alvo do rei, de Jesus, eram seus súditos, os bem-aventurados. E o bem-aventurado, quando é bem-aventurado, ele foi regenerado e é iluminado pelo Espírito Santo. As palavras saídas diretamente dos lábios do Filho de Deus, elas estavam cheias de graça e poder, um fato evidente somente quando nós estamos cheios do Espírito Santo, comentou um sábio pastor. Jesus afirmou várias vezes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso aponta para os regenerados pelo Espírito. Aquele homem que está morto em delitos e pecados, ele não pode ouvir realmente, ele não tem ouvidos para ouvir e apenas se escandaliza com as coisas do Espírito. Nós precisamos do auxílio de Deus. Cristo disse: haja luz, e houve luz para iluminar o entendimento da alma humana. Jesus chamava e falava a todos, mas ele mesmo disse que poucos são os escolhidos. Jesus, ele não falava ao homem natural. E se você estranha ao dizer isso, não me ouça, mas ouça o próprio Jesus falando. Ele, questionado porque ele falava por meio de parábolas, ele diz o seguinte: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados são os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Aquele que foi nascido de novo, regenerado pelo Espírito Santo de Deus, tem ouvidos para ouvir. O homem natural não quer e não pode inclinar-se às coisas espirituais, ele está morto para ela. Nota que mesmo um homem regenerado, mesmo um filho de Deus, vencido pelo Espírito Santo, continua sendo um pecador e continua resistindo o quanto pode à obediência reverente. Afinal de contas, essa não é a nossa experiência de vida? Nós resistimos. E diria que resistimos com todas as nossas forças. Nós arrumamos desculpas para não observar as prescrições do Sermão do Monte. Portanto, meus irmãos, quando lermos, devemos resistir contra cada argumentação do nosso eu que discorde ou procure uma explicação fora da palavra de Deus. A autoridade do Sermão do Monte está no seu pregador, Cristo Jesus, e ninguém pode questionar o nosso Senhor. E é o Espírito Santo que capacita para obedecer, pois não basta crer e ficar admirado. Jesus falou: a palavra é sua, a nós compete o obedecer. É isso, obedecer. Contudo, para a prática de algo impossível, pois o padrão do reino é muito alto, nós dependemos do Espírito Santo. Os crentes obedecem e só obedecem pelo poder do Espírito Santo. A mais poderosa autoridade não produz obediência a menos que o Espírito Santo subjugue o coração do ouvinte. Novamente, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Não interessa qual é a autoridade que está falando, se o Espírito Santo não subjugar os nossos corações, nós não ouviremos. Irmãos, eu gosto muito de imaginar o povo em volta do Sinai. Moisés sobe para receber a lei. Há trevas, a nuvem cobre, a nuvem, há trovões, relâmpagos, vozes, sonidos de buzina. Imagina que espetáculo terrível. A terra treme. Enquanto isso, Moisés estava falando com o próprio Deus face a face. Imagina que cena. De noite, aquilo tremendo, relâmpagos, vozes, o temor, o sonido de buzina crescendo. No Sinai, Deus falou de maneira terrível. Deve ter sido espantoso, deve ter sido uma experiência muito marcante, mas mesmo assim o povo não pôde obedecer à lei prescrita.
Não pôde e não obedeceu. Eu gosto de imaginar também o povo em volta de Cristo no monte. Eu gosto de imaginar. Lá está um homem simples, sem beleza ou formosura, como diz a palavra, falando mansamente, enquanto seus ouvintes recebiam essas palavras e ficando como fora de si, como se tivessem levado um soco no estômago. Falando mansamente, com calma. No monte, o nosso Senhor falou de maneira doce, agradável, mansa, mas mesmo assim o povo não pôde obedecer à lei do reino. Note que terrível a condição humana, que entregue às suas próprias forças, não pôde obedecer nenhuma das duas formas. Essa é a nossa realidade. Por isso, a revelação de Deus, a sua palavra, para ser eficaz, necessita da iluminação do Espírito Santo, pois somente por meio dele, capacitando aqueles que previamente foram regenerados, é que Deus vence a resistência do homem, fazendo esse então abominar a sua inclinação à carne e se afeiçoar às coisas do Espírito. Dito diferente, Deus cria, revela-se, ilumina, regenera, chama eficazmente e capacita, efetuando no homem o querer e realizar as coisas conforme a legislação do reino. É tudo Deus. O ser humano não é nada, é Deus tudo. O ser humano não pode nada, Deus, porém, pode tudo, e por isso que pecadores como eu e você podem obedecer a Deus. O entendimento do homem, aplacado razoavelmente, louva, vencido admira, mas quando salvo, obedece. Afinal de contas, só o crente obedece, e só obedece aquele que é crente. O Sermão do Monte, meus irmãos, é evangelho. E evangelho não é algo para o homem fazer, mas é algo que foi feito por Deus para o homem. Jesus era capaz de oferecer a interpretação espiritual da lei mosaica. Todo o seu argumento era que o povo judeu jamais percebera o intuito ou o conteúdo espiritual da lei de Moisés, porquanto interpretavam ela de maneira errônea, reduzindo ela a um mero nível físico. Lembra quando Jesus está explicando a lei? E os homens da época, os religiosos da época, imaginavam o seguinte: enquanto eu não trair fisicamente a minha esposa, eu não adulterei. Mas eu posso olhar para quem eu quiser, da forma que eu quiser. E Jesus vem e diz: olha, se você desejou, você já é adúltero. Se você se irou, você já é assassino. Eles tinham reduzido a lei a um monte de faça e não faça. E a lei não é isso. É praticamente impossível a um filho de Deus ler o Sermão do Monte e não ficar completamente maravilhado com a sua beleza, apavorado com a sua moralidade, humilhado com a sua elevação e apaixonado pelo reino e pelo legislador do reino. Que reino é esse? Que reino é esse que tem esse Deus, esse rei? Note o seguinte: todas as religiões da terra, elas se esforçam para estabelecer leis que se situam no âmbito da prática humana. Todas as religiões, elas vão trazer leis, dicas, passos para que o homem possa aplicar essa religião, para que o homem possa fazer. Agora Jesus, ele vem e faz um negócio totalmente diferente. Ele exige aquilo que está completamente fora do alcance do ser humano. Afinal de contas, ele disse: se a vossa justiça não exceder em muito a dos religiosos da época e a vida dos fariseus, pelo menos nesse âmbito moral era elevada. Ele mesmo disse também: imitai o exemplo deles no que eles falam, mas não no que eles fazem. Vocês têm que fazer diferente. Vocês têm que fazer mais. Porém, o que é impossível aos homens é possível para Deus em Cristo e unicamente nele.
Fora dele nós não fazemos absolutamente nada. O ensino de Cristo, meus irmãos, precisa ser levado a sério. Não é lei no sentido de dar regras, mas aqui aprendemos como Deus quer que aqueles que o seguem reajam com relação ao próprio Deus, amando sobre todas as coisas, e com relação ao próximo. Assemelhando-me aos escribas, mas eu vou mudar isso, eu prometo que eu vou mudar. Mas assemelhando-me a eles, eu vou fazer uma longa, mas necessária citação do Dr. Lloyd Jones. Ele diz o seguinte: Jesus não veio simplesmente para transmitir-nos uma lei mais recente. Ele não estava meramente dizendo aos seres humanos como eles deveriam viver, porquanto o Sermão do Monte, e afirmamos isso com a máxima reverência, é infinitamente mais impossível de ser posto em prática do que a própria legislação mosaica. E jamais houve um único ser humano que tenha sido capaz de observá-la por inteiro. Jesus afirmou que viera para cumprir e não para destruir a lei e os profetas. O que Cristo quis dizer é que ele viera a fim de cumprir e guardar a santa lei de Deus. Nem um único ser humano jamais a guardara, porque não há um justo, não há um sequer, diz Paulo em Romanos 3. Todos os santos do Antigo Testamento haviam quebrado a lei. Nenhum deles teve sucesso em observá-la. Não obstante, ali estava alguém que abria a boca a fim de garantir o seguinte: eu vim cumprir a lei, não desobedecerei nem um i, nem um tio, mas eu cumprirei a lei plenamente. E não somente isso, pois Jesus também não hesitou a reivindicar para si aquilo que Paulo exprimiu com as seguintes palavras: porque o fim da lei, a finalidade da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10. Em outras palavras, Jesus cumpriu a lei executando-a, honrando-a, mediante uma absoluta perfeição da sua própria vida. Sim, mas também tomou sobre si mesmo a punição dos transgressores mereciam, no nosso caso, a nossa culpa. Jesus satisfez cada uma das exigências da lei de Deus. Ele cumpriu a lei tanto por si mesmo como em lugar dos outros. Essa é a doutrina da justificação. O padrão elevado de todo o Sermão do Monte não é um padrão utópico. Ele é praticável pelos filhos, ainda que não perfeitamente, mas os irmãos lembram, nós vimos isso nas beatitudes, nas bem-aventuranças. Essas palavras descrevem a justiça praticada pelo Messias, descrevem também os valores que orientavam a comunidade apostólica primitiva, a igreja primitiva. Está por trás de todos os escritos do Novo Testamento. Até o momento em que foi pronunciado esse sermão, os judeus ainda criam naquilo que os fariseus e escribas ensinavam, que a justiça é possível a partir do esforço próprio, do mérito pessoal. Eu tenho que obedecer e é na minha obediência que eu serei salvo. E essa é a mensagem do Sermão do Monte. Isso é impossível. Pela tua obediência, pela tua justiça, pelo teu mérito, é impossível. Somente Deus pode. É primeiro Deus, outra vez Deus e de novo e unicamente Deus. Esse é o tema principal. Nesse sermão, o nosso Senhor condenou de uma vez por todas qualquer confiança nos nossos esforços próprios, nas nossas habilidades naturais, no que concerne a questão da salvação. Em outras palavras, Cristo estava nos dizendo que todos nós carecemos da glória de Deus e que por maiores e mais intensos que sejam os nossos esforços e a nossa diligência desde agora até a hora da nossa morte, tais esforços, eles jamais nos tornarão justos e nem nos deixarão aptos para nos postarmos na presença de Deus. Jesus afirmou que todos precisam experimentar o novo nascimento, pois enquanto não recebermos uma nova natureza por regeneração, jamais poderemos ter uma vida como Deus quer, jamais frutificaremos. Sem termos entrado pela porta estreita, jamais as bem-aventuranças nos descreverão. É impossível para o homem carnal.
O Sermão do Monte aponta para Cristo, e Cristo veio proporcionar-nos esta vida. Uma vez unidos a Ele, nós somos bem-aventurados, nos tornamos sal da terra, luz do mundo. Jesus, Ele não veio a esse mundo meramente a fim de esboçar uma doutrina. Ele veio tornar possível. Ele estava tão certo da verdade da sua doutrina que chegou a comparar a sabedoria e insensatez humana à forma como seria a reação das pessoas. O sábio obedece, as demais são nécias. Por quê? Porque rejeitam a sua doutrina, são insensatos. Nós afirmamos sermos cristãos. Nós confessamos que ouvimos a revelação e confessamos que fomos iluminados por Deus para a obediência. Mas, infelizmente, com demasiada frequência, a igreja tem se afastado desse desafio. Só quando a comunidade cristã viver pelo manifesto de Cristo é que o mundo então será atraído por Deus glorificado. Portanto, quando Jesus nos chama, é para isso que o faz, pois Ele é o Senhor da contracultura, escreveu Stott. Irmãos, essa é a última exposição do Sermão do Monte. Qual tem sido a nossa reação diante de todos esses fatos bíblicos? As multidões ficaram maravilhadas com a doutrina do Senhor. Infelizmente, a reação dos ouvintes não passou disso, admiração e nada mais. E a nossa? Qual é a nossa reação? Nós ficamos perplexos? Ou vamos além e nos tornamos construtores prudentes, que constroem sobre o fundamento da palavra de Jesus? Ou seremos nós nécios? Ouvimos, até admiramos, mas depois esquecemos. Tendo observado a reação da multidão e tendo observado que Deus precisa revelar-se, iluminar o homem para que este o conheça e obedeça, vamos passar então à última parte, as aplicações. A questão toda é, conforme alguém exprimiu muito bem, que aquele que estava sentado no monte ensinando o povo é o mesmo que estará sentado no trono, julgando mediante a sua palavra. É o mesmo. Porventura já houve alguma declaração mais estonteante e mais espantosa nesse mundo? Como vamos reagir às palavras de Jesus? Sendo assim, o texto, em primeiro lugar, ele nos exorta claramente. Nós não podemos fazer parte da igreja se não nos submetermos a nossa vida integralmente à autoridade de Jesus, pois o Pai outorgou-lhe toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28. Ele tem toda a autoridade e nós temos que nos submeter. Por isso, é importante e definidor do nosso futuro escolher entre ser um construtor prudente que constrói sobre a rocha, sobre as palavras de Cristo, ou ser um insensato e sair admirado com as palavras de Jesus, procurando o primeiro banco de areia para construir uma frágil edificação. Quem seremos nós? Se Deus falou, então nós devemos ouvir e ouvir com reverência. Nada mais que um espanto admirado deve nascer em nossos corações após nós lermos tão perscrutadoras palavras. Como o texto é muito conhecido, e eu falei, acabamos perdendo aquele espanto inicial, mas não podemos nos permitir isso. Devemos ouvi-lo com a mais profunda reverência e temor, uma vez que o texto humilha a justiça própria do homem até o pó e exalta até os céus o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, se Deus mandou, então nós devemos obedecer, e essa obediência é calcada no amor. Obedecer por amor. Como a obediência é na dependência da capacitação de Deus, cabe-nos suplicar forças para obedecer. Dá-me o que tu queres e exige o que tu quiseres. Aquela oração que eu sempre repito de Agostinho, encaixa perfeitamente como um modelo inicial da nossa prece. Senhor, é muito elevado o que tu exige, mas se tu me deres, tu podes exigir isso, porque eu sei que eu vou fazer no teu poder, porque sozinho eu não consigo. Não há como. Portanto, em segundo lugar, nós devemos nos examinar. Se há dois tipos de ouvintes, o prudente e o insensato, nós devemos saber qual deles nós somos.
Se há o que põe em prática e o que apenas admira se volta as costas, devemos responder sinceramente qual ouvinte temos sido. E isso é fácil nós analisarmos. Nós temos ouvido e colocado em prática? Ou temos dado murro em ponta de faca e depois reclamado que Deus não nos ouve? Não sejamos como o senhor falastrão da obra O Peregrino, de John Bunyan. Ele sabia tudo, ele falava sobre tudo, mas ele achava que não precisava praticar absolutamente nada. Não adianta você ler muitos livros, não adianta você ler muito a Bíblia, não adianta você vir a muitos cultos, se você não coloca em prática. Nós temos que ser como o Senhor cristão, o Senhor fiel e o Senhor esperança, colocar em prática. Será que é possível acreditar que as pessoas admirem um bom sermão e ainda assim permaneçam na ignorância e na incredulidade? Ficam admiradas, mas não se tornam santificadas? Perguntou um puritano. Qual ouvinte nós seremos, meus irmãos? A admiração daquelas pessoas não diz nada a respeito do compromisso do coração delas. A causa do maravilhamento era a autoridade de Jesus, contudo, eles não se submeteram a essa autoridade. Que coisa mais insensata! Ficar espantado, puxa que autoridade, e virar as costas e não obedecer a essa autoridade. E nós nos submetemos. Não foi culpa de parte deles ficarem admirados, mas foi um crime grave ficarem admirados e nada mais. E que nós não ousemos cometer o mesmo crime. Qual construtor nós temos sido? A nossa vida tem sido edificada sobre a palavra de Deus, a nossa vida está firme contra qualquer tempestade, ela está pronta a ficar firme diante do juiz no último dia. Qual construtor nós seremos? Nós precisamos, meus irmãos, levar esse sermão a sério, porque foi Deus quem nos deu. Devemos curvar-nos perante o Senhor, submetendo-nos à sua autoridade e confiando unicamente em Cristo como a satisfação pelas nossas falhas e dependentes totalmente do Espírito Santo para uma obediência que glorifique a Deus. Dito essas coisas, é certo que eu devo chamar todos nós ao arrependimento. Nós temos muitos motivos para nos arrepender. É o poder da graça que nos convence. É a graça de Deus que faz-nos vermos como nécios, que insistem em andar pelo caminho largo, que insistem em construir sobre a areia do nosso achismo, das nossas opiniões e das opiniões do mundo. Confessemos então humildemente os nossos pecados, meus irmãos, pois a graça, ela derrota o nosso pecado. Cristo venceu o nosso pecado. Ele veio, Ele explicou a profundidade da lei e cumpriu a lei em nosso lugar e morreu em nosso lugar recebendo a penalidade da lei e por fim ressuscitou como primogênito de Deus e primogênito da criação, em quem nós encontramos a vida eterna. Confessemos as nossas falhas, pois o nosso Senhor, Ele é rico em perdoar. Confiemos na suficiência única de Cristo Jesus. Caso nós dependêssemos dos nossos méritos, da nossa justiça, nós estaríamos completamente condenados, mas nós devemos depender e confiar da suficiência do sangue e do sacrifício de Cristo Jesus. É por Cristo, em Cristo, para a glória de Cristo, o nosso Salvador, que nós somos salvos. Ore confessando sinceramente que merecia a punição eterna. Ore confessando que você crê na salvação porque crê que Cristo salvou. Peça e creia que o Espírito Santo auxiliará todo contrito na santificação. Você não encontra nenhum contrito na Bíblia que é desprezado por Cristo. Peça. Confesse junto comigo: Senhor, sozinho eu não consigo, eu preciso de auxílio, pois sem ti eu nada posso fazer. Peça junto comigo para que a sua carne seja mortificada e que as suas afeições estejam inclinadas a obedecer e a confiar nas palavras de Jesus Cristo e nada mais. Por fim, meus irmãos, o texto nos traz consolo. A nossa salvação é por graça, glória a Deus, favor imerecido.
Se Deus nos chamou, chamou por graça e deu também graça para que nós possamos obedecer. Se nós entramos pela porta estreita, é a graça que vai nos auxiliar na caminhada diária. Que nós possamos ficar admirados até o ponto de obedecermos alegremente. Que a nossa admiração não seja admiração de bobo alegre, que legal, mas que seja uma admiração de puxa vida, que coisa. E eu posso pôr em prática, eu posso de alguma forma auxiliar o Espírito Santo, que Ele me santifica. Senhor, me ajuda. Senhor, eu quero viver nesse padrão. Senhor, eu quero desprezar o mundo, eu quero virar as costas para as coisas que para trás ficaram. Senhor, me ajuda a mortificar a carne. Senhor, refina os meus gostos, amplia as minhas afeições pela Tua palavra, pela Tua santidade. Senhor, dilata meu coração para a Tua verdade, para a confiança e dependência em Ti. Que possamos ficar admirados até o ponto de obedecermos, que o amor do Senhor que nos falou seja o motivo da nossa reverência. É a voz de Deus registrada, são as palavras do nosso Rei que nos chamou ao seu reino, que nós nunca esqueçamos tal coisa. Longe de nós menosprezarmos aquelas palavras que podem nos salvar ou nos condenar. Que a graça do Senhor que nos salvou seja o motivo da nossa obediência. Não obedecemos para sermos salvos, mas nós fomos salvos para obedecermos. Aquele que nos amou primeiro, com um amor tão puro, Ele merece todos os nossos esforços. Que todos os nossos esforços estejam em obedecê-lo amorosamente. Jesus não discursou sobre uma utopia, Jesus falou sobre como Ele viveu, e Ele falou como vive e deve viver todo bem-aventurado que vive sobre a justiça do reino. Jesus inaugurou o reino de Deus, e este é o padrão do reino, padrão daqueles que vivem por fé, sob o auxílio do Espírito Santo de Deus, hoje. Não é um padrão para amanhã depois, não é um padrão para a glória, é para hoje. O sermão foi proferido na terra para nós. É a vida do reino de Deus já presente entre nós, que um dia, pela graça maravilhosa de Deus, abrangerá todo o universo. Utopia? Não, é a única forma realista de viver hoje, à luz do amanhã glorioso que nos aguarda. Que o Senhor nos auxilie a vivermos cada dia mais neste padrão. É assim que termina o Sermão do Monte. Jamais se tinha pregado um sermão como este anteriormente. Talvez jamais se pregou outro igual desde então. Cuidemos para que ele tenha influência duradoura e permanente na nossa alma. Ele foi dirigido tanto a nós como àqueles que primeiro ouviram. Nós somos os que terão que prestar contas pelas lições deste sermão. Lições essas que sondam os nossos corações. A palavra que Jesus tem proferido, essa mesma palavra nos julgará no último dia, conforme João 12. Eu encerro aqui, fazendo minha uma oração do Charles Spurgeon. Meu Salvador, esta foi uma resposta miserável para o teu justo discurso como rei. A multidão se admirou. Assegura para mim que eu não me importe em surpreender as pessoas, mas que eu possa ganhá-las para ti. E isso com os meus melhores esforços. Se eu faço com que elas se admirem e nada mais, eu nunca posso queixar-me, pois como discípulo estaria acima do seu Senhor. Se eu falar aqui domingo após domingo, e você vir e falar para mim, ou pensar no seu coração, puxa, que sermão legal, que bonito, que admirável, mas não colocá-lo em prática, eu estou ficando na mesma situação que Cristo. Mas o que eu desejo é que o Espírito Santo invada o seu coração e que transforme o seu coração. E como eu já disse também, parafraseando Spurgeon, você pode até ir para o inferno, mas você vai para o inferno com eu grudado na tua cintura gritando, não vai por aí, filho, não vai por aí, há um outro caminho. Que Deus nosso Pai seja misericordioso conosco, por Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça.
Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Não permita que nós sejamos apenas ouvintes, Senhor, longe de nós. Não permita que nós sejamos nécios. Não permita que nós afundemos no inferno sob o peso do Teu Evangelho. Não permita, Senhor, que tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós falamos da boca para fora venha nos condenar no último dia. Senhor, transforma os nossos corações. Transforma-nos, não somente em ouvintes, e ouvintes que sim, têm que ficar maravilhados e atônitos, mas em ouvintes que buscam com todas as forças, até o sangue, colocar em prática, sabendo que nós não colocamos em prática sozinhos, mas é o poder do Teu Santo Espírito. O poder do sangue de Cristo que nos libertou e pagou o preço dos nossos pecados. O poder da nova vida na ressurreição do Teu Filho. E em novidade de vida, movido pelo Teu Santo Espírito, que possamos viver para a glória do Teu santo nome. Nos ajuda, Senhor. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio, em nossas vidas diariamente. Nos ajuda, Senhor, a confiar na suficiência de Cristo. Nunca permita que nós depositemos absolutamente nada da nossa salvação sobre as nossas obras. Elas são podres. Nós pedimos que Tu as aceite pelo mérito de Cristo e que a cada dia, Senhor, nós possamos olhar para trás e vermos que nós melhoramos para a glória do Teu santo nome e vermos que estamos cada vez mais próximos da luz e que tenhamos o efeito de ficarmos cada vez mais escandalizados com as pequenas falhas, porque nós desejamos sermos santos como Tu és santo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Dá-nos o que Tu pede e pede o que Tu quiseres. Pedimos essas coisas no nome santo de Cristo Jesus. Amém.